Bom, gente, vamos agora então detalhar um pouco o contrato futuro de juros negociados na BMF, ou agora B3, né? Novo nome. Né? Então, antes da gente dizer, o que você está negociando quando você está falando do contrato de juros, certo? Então, existem algumas taxas no mercado financeiro, em matérias que vocês já viram, que chama taxa DI ou taxa CDI. Né? O que você está negociando no contrato futuro de juros, né, que o nome do contrato é até contrato de DI futuro, é exatamente a taxa DI acumulada. Tá? Lembrando que essa taxa ela é divulgada diariamente, certo? E ela vale por um dia. Tá? Ela é expressa em porcentagem, percentual, ao ano, independente dela valer por um dia só. No dia seguinte ela vai ser divulgada uma nova taxa CDI que vale por um dia. O que você está negociando no contrato DI futuro, ou no contrato de juros futuros, é exatamente a taxa DI acumulada da data que você está negociando até a data do vencimento. Lembrando que os contratos futuros de juros vencem no primeiro dia útil de cada mês. Se você acha que o DI acumulado vai ser maior do que uma taxa pré-fixada que está sendo negociada, você compra DI. Se você acha que o DI acumulado vai ser menor do que essa taxa pré que está sendo negociada, você vende o DI. Tá? Então, é importante reforçar isso. O que você está negociando? É a taxa DI, ou seja, a taxa pós-fixada, acumulada da data de negociação até a data do vencimento. Se você compra DI futuro, você tem como ativo, você vai receber a taxa DI acumulada, da data que você negociou até a data do vencimento em questão, até o primeiro dia útil do mês de vencimento que você escolheu, que você negociou. E você tem como passivo uma taxa pré-fixada, certo? E aí você faz a ponderação. Importante dizer o seguinte, para você negociar, abre conta na corretora, executa a sua ordem, deposita a margem inicial e esteja preparado a pagar ou receber ajustes diários, tá? Conforme a variação desses preços. Tá? Se você vende DI futuro, tá? Você passa a ter um passivo indexado ao DI e um ativo na taxa pré-fixada em questão. Tá certo? Isso é importante a gente salientar o que você está negociando através do contrato de futuro. Tá? Um contrato de futuro vale 100 mil reais no vencimento. Você compra DI futuro, você tem ativo indexado a DI, passivo pré. Você vende DI futuro, você tem ativo pré-fixado e passivo em DI. Sempre considerando o valor futuro do contrato, ou valor futuro na data de vencimento do contrato, como 100 mil reais. Tá? E aí você tem a negociação conforme múltiplos de contratos. Se você negocia 10 contratos, você está negociando um valor futuro de R$1 milhão. 1000 contratos, você está negociando um valor futuro de 100 milhões de reais. E assim vai. Como ocorre essa precificação? Né? Tem um negócio que chama-se curva de juros, que nós vamos trabalhar ainda nesse vídeo. Mas a curva de juros te projeta uma taxa pré-fixada, tá? De acordo com as expectativas que você tem de taxa que vai acontecer ao longo do tempo. Tá? Por convenção, os derivativos de juros, assim como os títulos públicos brasileiros, o prazo é contado em dias úteis. E por convenção também, um ano é composto por 252 dias úteis. Tá? Por exemplo, você pode fazer a seguinte cotação. Você fez uma montagem de curva de juros, chegou numa taxa de 7,10% ao ano. Tá? Depois nós vamos ver como é que essa curva de juros é montada. Então você pode dizer o seguinte, olha, compro DI a 7% ao ano e vendo DI a 7,15% ao ano. Muito bem, então vamos entender o que isso quer dizer. Quando você fala compro DI a 7, quer dizer que você aceita ter um ativo indexado à taxa DI, que de acordo com a sua projeção era 7,10, e um passivo a 7. Ou seja, se a sua projeção de juro estiver correta, você vai ganhar esse diferencial de 0,10% ao ano.
ou vendo DI a 7,15% ao ano. Quer dizer que você aceita ter um passivo em DI e um ativo que vai te render pré-fixado de 7,15%. Se a sua projeção estiver certa, você vai ter um ativo a 7,15% e um passivo a 7,10%. Você vai ganhar esse 0,05% ao ano. E aí você pensa, poxa, mas isso é muito pouco. Depende da quantidade de contratos que você faz, né? Sem dúvida nenhuma, a volatilidade dos contratos de juros ela é bem menor do que a volatilidade do contrato de dólar, por exemplo. Então, a margem inicial dos contratos de juros ela é muito menor. Como a margem inicial é menor, te possibilita uma alavancagem muito maior. Você pode fazer operações muito maiores com o mesmo depósito de margem inicial. Mas, obviamente, depende de você receber mais ajuste diário do que pagar. Ou seja, depende de você ter uma boa projeção de juros feitas da data que você está negociando até o vencimento em questão, tá? É assim que é feita a cotação, é assim que é feita a conta nesse contrato de DI futuro. É importante reforçar o seguinte: como é que você precifica isso? Como é que você chega nesses valores de 7,10, 7,15, 7% ao ano, ou seja lá a taxa que for? E tem um conceito básico no que diz respeito à taxa de juros. Toda taxa de juros de longo prazo ela é composta de várias taxas de curto prazo. Então você tem que fazer projeções de taxa de curto prazo para chegar numa taxa de longo prazo, tá? E a partir desse momento desse vídeo é o que a gente começa a trabalhar, né? Todos os agentes financeiros têm uma curva de juros projetadas. Os bancos, os fundos de investimento, as financeiras, empresas, investidores institucionais, né? E podem utilizar como um hedge de uma carteira, desde que ele tenha uma carteira de investimentos. Então vamos pegar um exemplo antes de montar a curva de juros. Um fundo de investimento tem ativos pós-fixados indexados ao DI, tá? Então a gente tem como primeira operação um fundo que tem taxa DI no seu ativo, ou seja, os títulos indexados ao DI fazem parte do ativo do fundo de investimento e o passivo do fundo são as cotas que ele emitiu para os investidores, tá? Essas são as obrigações que o fundo tem. E o fundo acha o seguinte, olha, a taxa de DI ela vai cair ao longo do tempo. Então, o que faz? Se o fundo não fizer nada, ele vai continuar recebendo a taxa DI que ela tende a cair ao longo do tempo, tá? Para se proteger disso e para travar um ganho interessante, o que ele faz? Ele vende o DI futuro a 7,50. Quando ele faz isso, ele no derivativo passa a ter um passivo indexado à taxa DI e um ativo pré-fixado a 7,5. Se a taxa DI cair, ele está trocando a remuneração. Ele está substituindo a remuneração do ativo dele de DI para 7,5. Só faz sentido o fundo fazer isso se ele achar que o DI acumulado vai ser menos que 7,5 no período, num horizonte de tempo que ele está projetando, tá? Então, por exemplo, os agentes financeiros, eles podem utilizar os futuros de juros para fazer esse tipo de coisa, para fazer substituições nas suas carteiras. Trocar um ativo DI para um ativo pré, trocar um ativo pré para um ativo em DI, tá? Agora, independente disso, é bom a gente passar como é feita, como é montada a curva de juros, tá? Que é exatamente o ponto que a gente começa a tratar agora. Partindo do pressuposto que uma taxa de longo prazo ela é composta por várias taxas de curto prazo, a gente está falando em montar uma curva de juros de 115 dias de dias úteis de prazo. Só que nesses 115 dias úteis de prazo, existem 3 projeções de taxa nesse intervalo de tempo. Nos primeiros 37 dias úteis, você acha que a taxa vai ser 6,75. Nos 38 dias úteis seguintes, você acha que a taxa vai ser 6,5. Nos 40 dias úteis seguintes, você acha que a taxa vai cair para 6. Qual seria a taxa de juro anual, né, referente a esses 115 dias úteis, de acordo com essas projeções de juros que você faz? Para fazer isso, você monta o que a gente chama de curva de juros. Ou seja, você vai acumulando cada taxa para o seu respectivo prazo.
Lembrando que para você fazer essa conta de acumulação, você tem que transformar as taxas em fator. O que é o fator? Você já deve ter visto isso em outras matérias. Fator é a taxa mais 1 de principal. Então eu pego a taxa de 6,75%, o fator dela vira 1,0675. A taxa de 6,5% ao ano vira um fator de 1,065. E a taxa de 6% ao ano vira um fator de 1,06. O fator de 6,75 se refere a 37 dias úteis. O fator de 6,50 se refere a 38 dias úteis e o fator de 6 se refere a 40 dias úteis. Como as taxas estão expressas anualmente, você tem que elevar ele ao prazo sobre o prazo de um ano, uma vez que a taxa está expressa em anos. Ou seja, você vai pegar 1,0675 e elevar a 37 sobre 252, porque um ano, por convenção, é composto de 252 dias úteis. O fator de 1,065 você vai elevar a 38 sobre 252 e o fator de 6%, 1,06, você vai elevar a 40 sobre 252. Fazendo essa conta, você chega num fator de 1,028741. Esse fator vale para os 115 dias úteis. Só que você tem que anualizar. Na curva de juros, você anualiza. Então, você pega aquele fator de 1,028741, eleva a 252, que é o prazo de ano, é o prazo que você quer, dividido por 115, que é o prazo do fator que você tem disponível. Você chega num fator anual de 1,06406. Transformando esse fator em taxa, vira 6,406% ao ano. Ou seja, a composição daquelas três taxas pelos seus respectivos prazos determina uma taxa de juro anual de 6,40. Ou seja, para você chegar nessa taxa de 6,40, você montou uma curva de juros. Certo? Você montou uma curva de juros. Então agora vamos fazer um exercício com outros valores, né? E vamos para a calculadora. Bom, gente, então, dando continuidade, vamos para a calculadora e vamos fazer um exercício da montagem de uma curva de juros e depois, baseado nessa curva de juros, que tipo de negociação a gente pode fazer. Então vamos imaginar o seguinte, que a gente vai montar uma curva de juros para 90 dias úteis, sendo que nos primeiros 21 dias úteis a taxa é de 6,25% ao ano. Nos 30 dias úteis seguintes, a taxa sobe para 6,50% ao ano. E nos 39 dias úteis restantes, a taxa sobe para 7% ao ano. Por quê? Porque o dólar disparou, porque você começa a ter uma certa pressão inflacionária. Então vamos entender exatamente qual seria a curva de juros resultante dessas três taxas por esses três respectivos períodos. Lembrando que a soma de 21 dias úteis, 30 e 39, dá exatamente o prazo de 90 dias úteis que a gente calculou. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar todas essas taxas em fatores. A taxa de 6,25% ao ano, ela vira um fator de 1,0625. A taxa de 6,5 vira um fator de 1,065. E a taxa de 7% ao ano vira um fator de 1,07. Tá? E aí eu preciso transformar esses fatores que eu acabei de calcular para vocês, ou de dizer para vocês, preciso calcular para os seus respectivos prazos. Então eu vou pegar primeiro o fator de 1,065, 1,0625, e vale Enter, e vale por 21 dias úteis. 21, Enter. A taxa de 6,25 ela está ao ano, então a base, ou seja, eu preciso pegar esses 21 dias úteis e dividir por 252 antes de elevar. 252, divido e, consequentemente, elevo. Ou seja, o fator de 21 dias úteis é 1,005065. Guardo esse fator. STO, memória zero. Tá? O fator de 21 dias úteis está guardado na memória zero. Vamos agora fazer a mesma coisa com
o fator que vale para 30 dias úteis. 1,065, Enter. Ele vale por 30 dias úteis, 30, Enter. E como a taxa é de 6,5 ao ano, a base é 252. Lembrando que um ano tem 252 dias úteis. Divido e elevo. O fator para os 30 dias úteis seguintes é de 1,007525. Vou guardar esse fator na memória 1. STO 1. Está guardado. O fator de 21 dias está na memória 0. O fator de 30 dias está na memória 1. Vamos agora calcular o fator de 7% ao ano para o período subsequente de 39 dias úteis. Limpo. 1,07. 39 dias úteis é o prazo. Como 7% está ao ano, a base é 252. Divido e elevo. O fator de 7% ao ano para 39 dias úteis é 1,010526. Vou guardar isso na memória 2. Ok. Agora eu preciso acumular esses três fatores, porque aí, ao acumular esses três fatores, eu vou ter um fator acumulado para o prazo de 90 dias. Depois disso eu vou anualizar. Então vamos lá. Limpo. Chamo a memória 0. Enter. Chamo a memória 1. Já multiplico. Chamo a memória 2 e multiplico de novo. Chego então num valor para os 90 dias úteis de 1,023287. Este fator vale para 90 dias, eu preciso anualizar este fator. Para anualizar, eu vou elevar a 252 dividido por 90, que é o prazo que eu tenho aqui. Enter 252, 90, divido e elevo. Chego num fator anualizado, de acordo com a curva de juros que eu havia montado originalmente, de 1,066579. Para transformar em taxa, eu tiro 1 menos, e para transformar em porcentagem, multiplico por 100. 100 vezes. Ou seja, uma taxa anual de 6,657875. Com essa curva de juros, que tipo de operação a gente poderia fazer? Eu posso falar o seguinte, olha, eu compro o DI a 6,50, ou seja, eu tenho um ativo em DI contra um passivo prefixado de 6,50. Se a minha projeção estiver correta, eu vou ganhar o diferencial de 6,65 para 6,50 e vendo a 6,80. Né? O vender DI a 6,80 quer dizer que eu tenho um passivo em DI e um ativo que vai me render prefixado de 6,80. Se a minha projeção estiver certa, eu vou ganhar a diferença de 6,80 como ativo para o CDI acumulado que eu projetei de 6,65, ou seja, ganho os mesmos 0,15. Tá certo? A cotação é essa, a cotação é feita dessa forma e é dessa maneira que se montam as curvas de juros. Quando você vai aumentando o prazo da curva de juros, aumenta o risco das projeções que você tem. Quanto mais longa é a projeção de juros, né, maior o risco você está correndo. Consequentemente, quanto mais longo o DI futuro que você negociar, maior será a margem inicial depositada.